Esse é o vídeo de bastidor da produção que nós fizemos e que nós levamos 2 homens que construíram a Ponte da Amizade para visitar a nova Ponte da Integração. As 2 pontes ligam o Brasil ao Paraguai. Essa é uma produção, uma ideia que me ocorreu há muito tempo, no início de 2022, nós estamos em 2024, já faz 2 anos, e ocorreu porque da janela do apartamento em que eu moro, que é bem pertinho do Rio Paraná, assim, quase na fronteira com o Paraguai, eu enxergo a nova Ponte da Integração. Então eu consegui acompanhar todas as etapas da obra. E quando faltava só um tiquinho assim para as 2 partes encostarem, eu pensei, eu queria fazer uma reportagem sobre isso, né? Sobre o último pedacinho que falta para a ponte encostar. E não deu certo, você acompanhou um pouco dessas tentativas em 2022, né? Muitas tentativas, Muitas né? Muitas tentativas. Foi cansativo. Mas teve uma insistência. Por algumas vezes você falou, eu acho que eu vou desistir disso, porque não dá certo aqui, não dá certo ali, mas foi insistindo até que deu certo. Sim, porque como é uma produção independente, então primeiro a gente tem que provar que a gente é de confiança, que a gente faz uma apuração de credibilidade, que as informações que vão ser colocadas no vídeo vão ser bem apuradas, que é um trabalho feito com responsabilidade. E eu acho que aquele momento ali do fechamento da última peça foi um momento de muita tensão para todos eles. Então, aquela ideia não deu certo. Mas a ponte fechou na janela do meu quarto e eu pensava, mas isso é uma coisa muito interessante que está acontecendo aqui. Ao mesmo tempo tinha muita expectativa da população, de todo mundo que estava acompanhando, né? Tanto do lado brasileiro quanto do lado paraguai. Todo mundo naquela expectativa da união dos 2 lados da ponte. Dos 2 países, no fim das contas. E aí eu pensava, nossa, imagina a expectativa de quem trabalha na ponte também, porque para eles era um grande desafio. Vai que não encaixa, vai que falta um pedaço, vai que não sei, né? Vai que não dá certo. E eu lembrei que nos anos em que eu trabalhei com reportagem de TV, eu entrevistei alguns homens, alguns operários, construtores que trabalharam na construção da Ponte da Amizade, lá na finalzinho da década de 50, início da década de 60, de forma mais concreta. E aí eu pensei, e se a gente fizesse um comparativo entre essas 2 obras a partir do depoimento deles? Bom, eles aceitaram, mas aí foram meses de tratativas até conseguir autorização para fazer a gravação. Eu iniciei mais ou menos em junho, julho, essa autorização foi sair em novembro de 2022. De 2022, levantando informações, coletando informações e apresentando currículo, informações, um pré-roteiro, tudo. Não é fácil, gente, olha. Mas quando esse vídeo ficou pronto, era um vídeo que estava guardado para quando esse projeto saísse do papel, o projeto do Paixão por Histórias aqui no canal. Então, foi com muita emoção, com muita alegria, com muita reverência ao trabalho desses 2 e de toda a equipe que construiu a Ponte da Amizade. Teve uma pessoa que faleceu enquanto estava construindo a Ponte da Amizade e muitas pessoas se envolveram em todos os setores e é uma grande satisfação saber que esse vídeo está no ar. E a Kathleen não tinha assistido o vídeo até o dia do lançamento, era segredo. E aí eu liberei o vídeo para ela. E como é do que você ouvia eu contando, quando você assistiu, como é que foi? Eu tinha muita curiosidade. Deixa eu ver se está dando certo. Eu vou desligar um pouquinho aqui, tá? Câmera lenta. Mentira. Quando você assistiu, como é que foi? Eu estava na expectativa. Afinal de contas, foi gravado em 2022. E tinha muita curiosidade, assim, para saber a conversa, o que tinha acontecido na conversa, na conversa entre os operários que construíram a Ponte da Amizade, que popularmente a gente diz a primeira ponte entre Brasil e Paraguai, aqui na nossa região, com os operários que estavam na construção da nova ponte entre Brasil e Paraguai, na Ponte da Integração. Então eu tinha curiosidade de saber conversas de bastidor mesmo, o que eles tinham feito de comparativo, que perguntas que uns fizeram para os outros, e daí tive a oportunidade de assistir.
Aí quando eu te perguntei primeiro o que você achou, ele falou, meu Deus, eles estão lúcidos. Sim. Isso para mim foi assim um impacto. Fiquei bastante emocionada de saber esse privilégio, de sentir o privilégio que nós temos dessa oportunidade de poder conversar com essas pessoas, que são dois senhores que Tem quase vieram, 90 têm anos. quase 90 anos, e que estiveram na construção muito jovens, e que estão lúcidos e que lembram de detalhes, e que deram risada e que se emocionaram. Eu fiquei bem mexida. Mas foi um material pelo qual eu lutei muito mesmo, porque eu acreditava muito no potencial desse material. Teve coisas ali que eram lendas urbanas, que eu queria mesmo perguntar para alguém, com liberdade editorial, que aqui o canal permite. Por exemplo, sempre alguém fala que tem bomba instalada na Ponte da Amizade. Falei, eu vou perguntar. E eles explicaram, afinal foram eles que construíram. Se tivesse bombas, ou eles teriam colocado, ou eles teriam visto alguém colocar. E assim, eles tiveram acesso ao que hoje está escondido aos nossos olhos. A parte da obra da Ponte da Amizade que está escondida aos nossos olhos e que eles sabem que existe. Sim. Tinha coisas que eu não sabia, por exemplo, eu não sabia que os mastros lá da ponte são ocos, eu não sabia, imaginava que eles fossem maciços. E jamais imaginei, eu sempre ficava pensando, foi a maior ponte, o maior arco em concreto armado do mundo. Tudo bem você começar a levantar aqui, né? Mas e daí aqui no meio, como é que você faz para sustentar? Que nas laterais tem uma base. É uma base. No meio, como é que você faz para sustentar um peso desses, porque é concreto, sem que aquilo tudo, né? E eles contaram detalhes disso. Mas eu jamais imaginei, nunca ouvi falar, nunca ouvi ninguém falar que tem uma peça imensa que caiu no Rio Paraná e está lá até hoje. Sim. Já queria pegar uns mergulhadores e fazer outro vídeo. Quem sabe? Porque você imagina, isso está lá há 60 anos, mais? Sim. Né? Sim. E o que você acha que as pessoas vão achar do material? Eu acho que vão gostar muito. Acho que vão ficar surpresos com os detalhes, com a conversa, porque são técnicos de antigamente com técnicos de hoje. Pessoas que têm amor pela profissão, que é a engenharia, e a conversa técnica deles. Então eu acredito que as pessoas vão ficar muito surpresas. E esse vídeo, quando eu fui assistir de novo para publicar, ele me fez pensar sobre uma coisa que talvez eu já tinha sentido algum lapso inconsciente, não sei se é assim que se fala. Mas a gente está falando que nós estamos registrando em vídeo a história de Foz do Iguaçu. Mas esse vídeo é a prova de que a história de Foz do Iguaçu muitas vezes não é só a história de Foz do Iguaçu. É a história de um povo, é a história de uma região, é a história do país, é a história de parte do desenvolvimento humano no mundo, ou a gente traz algum marco, alguma referência que foi importante para o mundo todo, e a Ponte da Amizade foi isso. Sim. E agora a Ponte da Integração também, né? Com outros elementos que eles contaram no vídeo, elementos que fazem parte da tecnologia avançada da engenharia também, e isso é muito interessante. Sabe uma outra coisa que eu lembrei? Que quando a gente vai fazer matéria assim de reportagem, né, de coisas históricas, sempre tem fotos envolvidas, imagens. E é quase que uma ofensa você pedir para a pessoa foto emprestada para você escanear, qualquer coisa assim. Posso levar e devolver depois? Ninguém empresta. Por quê? Porque muitas vezes já emprestaram e ninguém devolveu. E o seu Ari Ojeda, ele tem um livreto, um álbum com as informações da ponte, quanto que foi usado de prego, parafuso, concreto, sei lá, fotos, tudo. E ele estava com aquele livreto e eu de olho no livreto e não tinha coragem de pedir, até que chegamos num acordo e eu falei para ele, seu Ari, o senhor me emprestaria? Eu trago hoje mesmo para o senhor. Eu vou ali na papelaria, vou fazer a cópia digital e trago hoje mesmo para o senhor. Olha, menina, eu não empresto, porque não sei o quê. Eu falei, bom, então tá bom. Mas para você eu vou emprestar. Mas olha, saí correndo com aquele livreto. Fiz a cópia digital, voltei na mesma hora ele. Não acredito. Eu falei, pega esse livro de uma vez.
Antes que eu fique com ele para mim. Antes que eu me arrependa. Então, tem muito isso do respeito que a gente tem que ter com o material dessas pessoas, porque aquilo ali é parte da história da vida dele. Mas entende que não é só parte da história da vida dele? É parte da história da nossa vida, da história da cidade, da história da engenharia brasileira, da história da engenharia mundial. Então, esse livreto que ele tem lá guardado na casa dele, nos ajuda a ter acesso a informações que talvez ninguém mais tem. O seu Domingos, por exemplo, falou: eu tinha um livreto igual, alguém levou e não me devolveu, então não tem mais. Então a gente que trabalha com isso também tem que ter responsabilidade para devolver, né, as coisas. Está devolvido, hein, seu Ari? O senhor não se esqueça que eu lhe devolvi no mesmo dia esse livro. Bom, então tá aí, como a Kathleen sempre fala, é um sonho, uma vontade nossa de produzir vídeos sobre a história da cidade. E talvez isso aqui, algum dia, quando a gente já nem esteja mais aqui, ainda estará servindo como fonte de pesquisa para alguém. Tomara que seja isso mesmo, né? Tomara. E que bom que a gente pode fazer parte desse momento da história. Até o próximo.